Saudações, sintam-se cumprimentados. Chamo-me Naldo Alberto Motomani e na presente apresentação iria falar da norma 18, que fala da imparidade dos ativos. E durante a minha apresentação irei falar do objetivo da presente norma, que é a imparidade de ativos, irei falar da imparidade, irei falar da mensuração da quantia recuperável quando é feita, irei falar também da mensuração de perda por imparidade. Também irei falar da reversão de perda por imparidade e trazer alguns exercícios para melhor compreensão. Sem mais delongas, esta norma 18, que fala de imparidade de ativos, ela tem um objetivo, que um dos objetivos principais é de estabelecer os procedimentos que uma entidade deve usar, que é para assegurar que os ativos intangíveis que foram registrados por uma certa quantia que não sejam superior à quantia recuperável, ou seja, quando nós compramos um ativo ou vendemos um ativo, quando nós temos um ativo que foi registrado por um certo valor, quando o valor recuperável é abaixo desse valor que foi registrado, aí nós poderemos aplicar essa norma que fala de imparidade. Caso o valor registrado e o valor recuperável seja igual ou o valor recuperável seja superior, essa norma não se aplica. Ela só se aplica quando os ativos que foram registrados por uma certa quantia, eles não são superiores à quantia recuperável desse mesmo ativo. E falando de imparidade, quando é que um ativo está em imparidade? Ele encontra-se em imparidade quando a sua quantia registrada excede a quantia recuperável. O que eu expliquei há pouco. Quando nós temos um determinado ativo e nós registramos por uma certa quantia, e dessa mesma quantia o valor recuperável é abaixo do valor registrado, ou seja, quando a quantia registrada excede ou é superior à quantia que é recuperável desse mesmo ativo, estamos em paridade. Caso contrário, não estamos em paridade. E também tenho aqui alguns conceitos, como o conceito que fala do preço de venda líquido, que essa é a diferença entre o preço do mercado do ativo e os custos que estão sujeitos, os custos com alienação. Ou seja, a diferença entre o preço do mercado e os custos de alienação é o preço de venda líquido. E falando do valor de uso, ele é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, ou seja, os valores referentes ao fluxo de caixa que nós esperamos futuramente e que se esperam que surjam de uso continuado de um ativo. Estamos diante do valor de uso. E quanto à mensuração da quantia recuperável, nós temos o seguinte: se o preço de venda líquido ou valor de uso exceder a quantia registrada do ativo, esse mesmo ativo não está em paridade e não é necessário estimar a quantia recuperável. Ou seja, o que eu expliquei, só fazemos a mensuração da quantia recuperável quando o preço registrado, ou seja, o valor registrado de um ativo não está em paridade, quando o valor registrado não excede a quantia recuperável. Quando o valor registrado excede a quantia recuperável, desculpem. E quando a mensuração de perda por imparidade, nós fazemos só e somente quando a quantia recuperável desse mesmo ativo é inferior à quantia registrada. Ou seja, quando nós temos um valor a recuperar que é muito inferior, um valor abaixo daquele que nós registramos desse mesmo ativo, é onde estamos perante a mensuração de perda por imparidade. Neste caso, a quantia registrada do ativo ela deve ser reduzida para a sua quantia recuperável. E falando da reversão de perda por imparidade, aqui deve-se avaliar no final de cada período contabilístico. Nós sabemos que no final de cada período contabilístico é o tempo em que as empresas fazem o fecho das contas. Ou seja, no fecho das contas, a empresa deve avaliar se há qualquer indicação de uma perda por imparidade reconhecida em períodos anteriores, e pode já não existir ou pode ter diminuído. Aí nós fazemos a reversão de perda por imparidade quando nós reconhecemos que uma perda por imparidade que foi reconhecida em períodos anteriores, ela já não existe ou pode ter diminuído. Trago aqui uma dúvida frequente e diz o seguinte: as perdas por imparidade afetam sempre os resultados do período? A resposta seria: se o ativo for anteriormente reavaliado,
Em primeiro lugar, é esgotado o excedente de revalorização. E somente a parcela remanescente, aquela que sobra, é que afetará os resultados. Caso contrário, não. E trago aqui um exercício prático que diz o seguinte: uma empresa adquiriu no ano N uma sociedade por 1.800.000 e daí tendo apurado um goodwill de 500.000. Não sabemos o que é goodwill. Goodwill faz parte do ativo intangível, neste caso é um ativo intangível. E no ano N mais 1, o goodwill, neste caso, ele passou para 600.000 meticais. Ele foi adquirido a 500.000 meticais no início, e no ano N mais 1, que é o ano seguinte, passou para 600.000. E no ano N mais 2, passou para 200.000. E no ano N mais 3, que é no terceiro ano, passou para o valor de 380.000. E aqui pretende que nós façamos o lançamento contabilístico das atividades. Ou seja, o lançamento seria o seguinte: nós sabemos que o valor do goodwill no ano N foi de 500.000 meticais. E no ano N mais 1 de 600.000. No ano N mais 2 de 200.000. E no ano N mais 3 de 380.000. Neste caso, a solução diria o seguinte: uma vez que o goodwill foi fixado, ele não pode ser mais aumentado. No entanto, estando obrigatoriamente sujeito a teste de imparidade, ele poderá ter de ser reduzido, e aí não podendo reverter-se as perdas reconhecidas. E aqui ele fazer o lançamento em N mais 2, onde o lançamento em N mais 2 abriu um esquemático da conta C42, que fala das perdas por imparidade no investimento financeiro, e da conta 333, que fala do goodwill, ativos intangíveis, neste caso. Onde, na conta 642, que fala das perdas por imparidade, coloquei o valor de 500.000 meticais, subtraindo pelo valor de 200.000 meticais. Porque o valor de 500.000 meticais é o valor referente à aquisição do goodwill no ano N. E no ano N mais 2, o goodwill já não custava 500.000, mas sim 200.000. Aí fiz a subtração desses dois, de 500.000 meticais referente do ano N e de 200.000 referente ao ano N mais 2. Temos um valor de 300.000 com o primeiro lançamento a débito. No segundo lançamento, usei o mesmo valor, mesmo lançamento, coloquei a crédito no valor de 300.000 referente ao goodwill. E para o exercício 2, dei o seguinte: um ativo intangível com vida útil indefinida, ele estava registrado em N por 250.000. Ou seja, em N mais 1, o teste de imparidade que foi feito, ele negou que o valor recuperável desse ativo era de 150.000, sendo que o valor registrado era de 250.000. E no ano N mais 2, o valor recuperável ele aumentou para 300.000, sendo que em N ele estava registrado em 300.000. E pretende que nós façamos o lançamento contabilístico dessas operações. Como lançamentos, fiz o lançamento da conta 393, a vibração esquemáticos, onde a conta 393 ela fala de imparidade acumulada de investimentos de capital, neste caso o ativo intangível, onde fiz o segundo lançamento no valor de 150.000, porque levei o valor de 300.000, que é referente ao ano N mais 2, e subtraí pelo valor de 150.000, que é o valor referente do ano N mais 1, deu um valor de 150.000. Como segundo lançamento e como primeiro lançamento, tem o valor de 100.000 a crédito, onde subtraí o valor de 150.000, que é o valor do ano N, menos o valor de 150, que é o valor do ano N mais 1, que é um valor de 100.000. E de seguida fiz o lançamento do razão esquemático da conta 644, que fala das perdas por imparidade do período, com o primeiro lançamento a débito no valor de 100.000 meticais, porque a perda por imparidade desse ativo foi de 100.000, porque adquiriu-se a 250 e passou a custar 150, então a imparidade foi de 100.000. Onde de seguida abri o razão esquemático da conta 6414, que fala das reversões do período, onde fiz o lançamento, segundo lançamento, no valor de 150.000 a crédito, porque foi o valor recuperável, é o valor recuperável desse ativo,
custava 250 mil, ele teve uma imparidade de 100 mil, passou a custar 150. E como solução, o valor contabilístico em N é de 250 mil. E o valor recuperável em N mais 1 é de 150 mil. E como histórico, teria o seguinte. Como histórico teria, como primeiro histórico, teria a perda por imparidade do ativo intangível em N mais 1, que é o valor referente ao primeiro lançamento. Como segundo lançamento, seria pela reversão da perda por imparidade do ativo intangível no ano N mais 2. Isso é mais delongas. Obrigado.